E o que tem de bom nessa trajetória de aventuras de A Rebelde do Deserto? Como é gostoso voltar para um gênero que trouxe a gente para a literatura. E voltar com chave de ouro, voltar com um livro que traz emoções, traz aventuras e faz a gente perceber que tem como contar histórias novas, histórias interessantes pelo gênero de fantasia. Aqui o clima Aladdin, eu acho que foi o que eu mais gostei de ter uma história numa rodada assim, que a gente vai pegar a mitologia árabe, a mitologia meio das 1001 noites. A protagonista aqui é a Amani Al-Rizah. Ela é órfã e ela vive num lugar chamado Vila da Poeira. Esse lugarejo, ele é um lugarejo bem de condições precárias desse país, eu tô chamando aqui país, né, mas não sei se um continente, que se chama Mirage. A Amani, ela aprendeu escondido a atirar. O sonho dela é sair desse lugarejo. Ela não é muito feliz vivendo com os tios. As mulheres não têm direitos e ela ouviu muitas histórias de uma cidade chamada Isman e que a tia dela contava sobre essa cidade, e que lá ela ia até descobrir mais sobre a origem, quem são os pais dela. Ela vai participar escondida, ela vai se vestir de homem para participar de um torneio de tiro, e com esse dinheiro ela vai poder sair de Vila da Poeira. Logo no começo do livro, a Amani já tá lá nesse tiroteio, tem uma confusão no final do tiroteio, e aí a gente já percebe que chega um forasteiro na cidade para participar desse torneio, que é tão bom atirador quanto a Amani, e tem uma confusão ligada a um movimento rebelde que tá tendo contra o sultão. Até então a Amani parece que não sabia dessa movimentação rebelde. Ela não dá certo o torneio e ela acaba ajudando esse forasteiro a se esconder dos soldados do sultão. Eles acabam encontrando um cavalo que é meio lendário nessa região de Mirage, que se chama Buraki. É tipo um cavalo de areia. Eu não consegui imaginar muito isso na minha leitura. E com esse cavalo eles fogem juntos dali da cidade para sobreviver realmente. E aí a Amani, ela vê a oportunidade dela ir até essa cidade de Isman. Só que esse lugar é um deserto, né? Toda essa região é um deserto, e sobreviver, eles não têm mantimentos, eles não se planejaram para sair, né? Esse forasteiro se chama Jim, e aí a história vai começar a crescer até a Amani ir descobrindo um pouco da origem dela, descobrir como é que funciona essa história da rebelião. E o que tem de bom nessa trajetória de aventuras de A Rebelde do Deserto? É que é um livro que não é muito grosso, então ele vai ter uma fluência legal para quem gosta de histórias de fantasia e de aventura, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de história dentro da história, porque esse deserto ele tem muita mitologia. Então um momento ou outro existe as lendas de seres, como por exemplo de djinns, que são seres assim mágicos e que podem aparecer no deserto. Tem lendas de histórias que aconteceram no passado e que estão, de certa forma, até relacionadas com a rebelião contra o sultão. Quem é o sultão? Os filhos do sultão. Outra coisa sensacional de A Rebelde do Deserto é o clima meio Indiana Jones. Se você é adulto e assistiu quando criança Indiana Jones, que objetos sagrados e mistérios ligados a algumas crenças religiosas nesse mundo aí das Arábias, e que sempre tem esse clima de aventura e de mistério. A Amani e o Jim, eles têm um relacionamento que vai culminar aí num romance, mas muito bem feito. Fazia tempo até que eu não via nessas histórias YA, nessas histórias para jovens,
a concepção de um romance de um jeito tão bacana, assim, sem ser aquele insta-love. E ao mesmo tempo, uma coisa que sempre me incomodou foram relacionamentos pautados em momentos de desespero. Então, quando tá um apocalipse, não só em romances de jovens, né, mas tem muito em romances de jovens, guerras e apocalipses em que casais tá o couro comendo e os casais resolvem pensar no romance, pensar em ficar juntos. E eu gosto porque o George R. R. Martin, ele quebra muito isso. Ele fala, em Guerra dos Tronos tem muito essa concepção de, olha, o negócio, o bicho tá pegando, estamos em guerra, meu amigo. Não, guerra é a hora de focar estratégia, sobrevivência. Não dá pra parar pra ficar pensando em casar e no amor da sua vida numa hora como essa. E aí o George R. R. Martin, ele é cruel com isso, e eu acho isso muito bom, porque a escritora, que é a Alwyn Hamilton, mandou muito bem nesse romance. A Mani e o Jim, eles vão tendo uma relação assim muito de respeito. Eles têm uma atração física, mas essa manifestação, eles têm um foco bem determinado, e eles vão se envolvendo numa cooperação mútua, em que nos momentos apenas que eles estão assim mais relaxados, mais de aguardo, de espera, e que acontece alguma coisa assim do relacionamento. Então o romance, ele é mais causado pelo envolvimento nas situações difíceis, e não tira o foco do casal no que é realmente necessário fazer no momento de fuga e de desespero. E claro que, tratando assim, como a Mani, ela viveu nessa Vila da Poeira, na vida dela, o registro que ela tem, ela não tem muito conhecimento do mundo que está à volta dela, ela vai cometer erros. O que é legal é que ela não é aquela protagonista que tá corajosa o tempo todo. Eu acho bacana porque ela comete ações erradas, e a gente entende assim um pouco por que ela cometeu essas ações. Isso faz a gente ter até um envolvimento para ela lá na frente não cometer o mesmo erro, e isso acontece. Uma outra novidade que eu gosto dessas histórias é que eu nunca tinha lido essas séries em que a Alwyn Hamilton, ela foi muito corajosa, porque ela não faz aquele famoso cliffhanger de deixar aquele suspense cheio de lacunas para o próximo livro. Eu acho que ela tem tanta segurança na história que ela tá contando, que ela deixa as coisas bem acertadinhas, tudo termina relativamente bem, e aí tem como a gente já pensar o que vai ser as próximas aventuras. O segundo livro, que eu já fui correndo adquirir, é A Traidora do Trono, e o terceiro, A Heroína da Alvorada. Fica aqui para os próximos capítulos. Eu sou muito de abandonar séries, então são poucas as que eu vou até o fim. Será que eu vou até o fim com essa?